Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia, meio ambiente, pandemia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No episódio de hoje, a Omicron se torna a cepa dominante e os casos novos diários batem recorde no mundo, assim como nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França. As hospitalizações, incluindo de crianças, crescem e atingem em cheio as pessoas não vacinadas. Dados preliminares em Israel mostram que a quarta dose da vacina da Pfizer aumenta em 5 vezes os anticorpos contra a Covid. A invasão do Congresso americano completa um ano. Mais de 725 pessoas foram presas e indiciadas por causa do episódio. O presidente Joe Biden diz que o ex-presidente Donald Trump continua com um punhal na garganta da democracia. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU assinam um compromisso de usar armas nucleares apenas em defesa própria. O que isso significa no contexto das tensões com a Rússia e a China? Teremos análise de Hussein Kalut, pesquisador na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ultrapassaram 1 milhão de casos diários de Covid-19 e mais de 110 mil hospitalizações. Isso é mais do que o auge das hospitalizações em um dia por causa da variante Delta em setembro, que foi de 104 mil. Há uma explosão de casos e hospitalizações também na França e no Reino Unido. O interessante é que a França e o Reino Unido têm mais ou menos a mesma população, em torno de 67 milhões de pessoas, o que dá mais ou menos 1/5 da população dos Estados Unidos. E eles vinham tendo em torno de 1/5 dos casos novos dos Estados Unidos, ao redor de 200 mil. No entanto, a França descolou disso e subiu de 270 mil para 332 mil casos novos em um só dia na quarta-feira. E o Reino Unido caiu de 213 mil para 195 mil casos novos também na quarta-feira. O mesmo está acontecendo com as hospitalizações. A França já tem mais de 20 mil hospitalizações diárias, enquanto o Reino Unido tem em torno de 14 mil. Agora você entende por que o presidente Emmanuel Macron declarou que quer emerder, ou seja, enfezar literalmente, né? Se você usar essa raiz do verbo merde em francês, fezes em português, enfezar aqueles não vacinados. Isso porque os não vacinados é que estão facilitando a transmissão do vírus, além de ficarem expostos ao caso mais grave da doença, a hospitalizações e até mesmo a morte. A gente vai direto com a nossa correspondente na Europa, Denise Odorice, porque a polêmica do dia lá hoje é a declaração do presidente Emmanuel Macron, da França. Ele disse o seguinte, que está com uma vontade danada de irritar muito as pessoas que não tomaram vacina. E como as pessoas que não tomaram vacina são muitas na Europa, está tendo uma grita enorme. Conta pra gente, Denise. Oi, Dani, boa tarde para você e para todos. E olha que na França a taxa de vacinação é alta, viu? 90% da população. Mas o problema é que Emmanuel Macron usou uma palavra considerada vulgar em francês, que daria pra gente traduzir mais ou menos livremente assim para o português como encher o saco. O Macron quer tornar a vida mais difícil dos que não se vacinam, que, segundo ele, é em torno de 10% da população francesa elegível. Está tramitando no parlamento francês um projeto de lei que prevê que só os totalmente vacinados terão o passaporte de saúde a partir de 15 de janeiro agora. Antes, até aqui, se você tinha um teste de Covid negativo, você podia receber esse passaporte. E sem esse documento, os franceses não têm acesso a locais públicos fechados, como cafés, restaurantes, cinemas, museus, salas de concerto e centros esportivos, e também não podem embarcar em trens e aviões de longa distância. O Macron disse que a França vacinou quase 90% de sua população elegível e que apenas uma pequena minoria está resistindo, e ele disse: em uma democracia, os piores inimigos são as mentiras e a estupidez.
A gente sabe disso por aqui também. E isso é um contexto em que o Macron está aí na reta final para a reeleição, a tentativa de se reeleger em abril. As pesquisas o colocam em primeiro lugar nas intenções de voto no primeiro turno com 24%, e no segundo turno ele derrotaria qualquer um dos 3 candidatos que estão à direita dele, que são os mais competitivos e que são contrários a toda essa intervenção do Estado que no governo Macron está sendo feito para conter a pandemia. Mais pessoas estão sendo hospitalizadas e também mais crianças do que em qualquer momento da pandemia nos Estados Unidos. Na semana anterior, 574 crianças deram entrada em hospitais por dia, em média, nos Estados Unidos, segundo o CDC, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. A vasta maioria, quase todas as crianças hospitalizadas não foram vacinadas. Sobre as controvérsias existentes no Brasil, o CDC americano informa que, nos Estados Unidos, apenas 8 crianças desenvolveram miocardite e todas elas não foram um caso grave, nenhuma delas ficou com sequelas. Isso num universo de 7 milhões de doses de vacinas da Pfizer para as crianças de 5 a 11 anos. 5,1 milhão de primeiras doses e 2 milhões de segundas doses. Então, 7 milhões de doses da Pfizer, 8 crianças com miocardite. Nenhuma delas ficou em estado grave. Em pronunciamento à nação, o presidente Joe Biden fez um apelo para que os americanos se vacinem. Ele citou o Dr. Anthony Fauci, que é o assessor dele de saúde, que diz que doses de reforço funcionam e oferecem um maior nível de proteção contra a Omicron. Ele disse que os Estados Unidos estão distribuindo 70 milhões de doses de reforço em mais de 90 mil centros de vacinação e que elas são grátis. O FDA, que é a Agência de Saúde dos Estados Unidos, aprovou uma dose de reforço para os pré-adolescentes entre 12 e 15 anos. O presidente Biden reconheceu que é frustrante a dificuldade de acesso aos testes nos Estados Unidos. E ele disse que há 3 maneiras de conseguir fazer os testes. Você pode fazer um Google com as palavras teste de Covid perto de mim, para encontrar um lugar mais perto de casa, e pode também comprar então nas farmácias, e aí os convênios reembolsam, segundo ele. Tem testes distribuídos nas casas e o governo federal terá um site na internet no final deste mês para as pessoas pedirem testes que serão enviados às suas casas. Ele falou também do tratamento. Pacientes de alto risco têm o comprimido da Pfizer, que reduz hospitalizações e mortes. E os Estados Unidos, o governo americano, ampliou de 10 milhões para 20 milhões as encomendas desse comprimido. O presidente Biden disse que as escolas precisam reabrir agora, no final do recesso de virada do ano, e que as crianças não vacinadas estão sob risco, que elas precisam ser vacinadas. Ele pediu para os americanos usarem máscara em público para se proteger e proteger os outros. E ele finalizou: há muitas razões para ser otimista em 2022, mas pelo amor de Deus, usem as ferramentas disponíveis. Em Israel, o primeiro-ministro Naftali Bennett afirmou que a 4ª dose da Pfizer aumenta anticorpos em até 5 vezes. Isso uma semana depois do início da aplicação em Israel, em pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde e pessoas com imunidade baixa, da 4ª dose da vacina da Pfizer. Mais de 100 mil israelenses se inscreveram ou já receberam a 4ª dose. Alguns especialistas temiam que a 4ª dose pudesse baixar a imunidade e causar efeitos colaterais, mas as reações foram iguais às da primeira e segunda dose, ou seja, uma febre baixa, uma dor no braço, nada grave. O comitê de cientistas que assessora o governo israelense argumenta que os surtos de Covid são uma emergência sanitária e não dá tempo para esperar estudos científicos aprofundados. Então, eles têm adotado uma abordagem empírica que tem dado certo. Os estudos feitos depois comprovam que as doses de reforço estão tendo um impacto bastante positivo na prevenção da Covid, tanto no caso da Delta, que foi combatida dessa forma em meados do ano passado, quanto agora a Omicron.
Aqui no nosso vizinho Paraguai, a proliferação do vírus leva a longas filas para testes, mas os centros de vacinação continuam vazios, apesar dos apelos das autoridades para que a população se imunize. Apenas 41% dos paraguaios tomaram as 2 doses. Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, assinaram uma declaração reafirmando o compromisso de evitar uma guerra nuclear e de usar armas estratégicas, ou seja, as armas nucleares, só para fins de defesa. A declaração foi firmada depois da decisão da ONU, na semana passada, de adiar uma reunião sobre controle de armas, que seria realizada em Nova York no mês que vem, mas foi adiada por causa do surto de Covid-19. Os diplomatas estão negociando uma revisão do Tratado de Não Proliferação Nuclear firmado em 1970. Esse tratado deu uma espécie de licença para as 5 potências manterem seus estoques enquanto continuassem tentando obter uma eventual eliminação das armas nucleares, uma redução dos estoques de armas nucleares. O cientista político Hussein Kalut, professor na Universidade de Harvard e que pesquisa as relações entre Estados Unidos e China, acha que o documento não tem muito valor prático. Olha, Lorival, é um documento importante, mas é um documento que não tem consequências práticas. O primeiro ponto é que no documento não consta o compromisso por parte desses países de aderirem por completo ao Tratado de Não Proliferação Nuclear das Nações Unidas e, consequentemente, os seus protocolos adicionais. O segundo ponto é que esses países, quer dizer, deixam claro no documento o seu direito à tecnologia nuclear para fins não convencionais. Não se aborda nenhuma limitação para esse tipo de expansão, no que diz respeito ao seu arsenal. Terceiro, não firmam um compromisso de uma eliminação gradual de suas ogivas nucleares, né? Quarto ponto, esse documento, na verdade, ele é resultado de uma pressão internacional por parte de vários países, especialmente aqueles que avaliam como risco um novo conflito geopolítico entre China e Estados Unidos, né? Países que estão tendo que aderir, boa parte dos países do mundo estão tendo que aderir às novas regras das mudanças climáticas e com imposição de metas para a redução de CO2. Então, entende-se também, e da mesma forma que o não cuidado com a questão climática representa um risco para a humanidade, armas nucleares também representam o risco para a raça humana, né? Portanto, essa pressão é oriunda também por parte dos países não detentores de armas de destruição de massa e signatários do TNP e seus protocolos adicionais. Um último ponto que merece ser sublinhado é no que diz respeito às armas convencionais. Esse comunicado conjunto fala da possibilidade de redução. E nós sabemos que isso não é factível, até porque a indústria bélica, ela, por um lado, é uma expressão de desenvolvimento tecnológico e econômico, tá? Para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos, né? Para a França, para o Reino Unido, que são os maiores vendedores de armas do mundo. Além disso, o documento, embora aborde a questão de reduzir e não estimular a corrida armamentista, né? A China já desenvolveu um míssil supersônico, os Estados Unidos avançam nessa direção, a Rússia vai cada vez mais elevar o poder tecnológico de suas capacidades bélicas. Portanto, eu não vejo esse documento para além de um compromisso, digamos assim, diplomático, porém de validade limitada. O que vai definir, afinal de contas, esse processo de eliminação ou de redução dessa competição ou a garantia de não uso serão as circunstâncias políticas do futuro, será o imponderável. Então, da mesma forma que eles assinaram, que não gera nenhuma vinculação ao direito internacional, não se trata de uma resolução vinculante da perspectiva do direito, eles podem perfeitamente mudarem de ideia, né? Portanto, para concluir, eu analiso essa proposta como uma proposta aparentemente
intencionada da perspectiva diplomática, mas não tem forma de se implementar isso de modo prático e efetivo no médio e longo prazo, né? Pelo menos no médio prazo. Se esses países tivessem apresentado um adendo ao comunicado conjunto, em que, no âmbito desse adendo, eles deixam claro que avançarão numa redução de suas ogivas, numa redução gradual, com data final para eliminarem por completo, aí sim se poderia levar um pouco mais a sério o seu teor. Até porque, como documentos dessa natureza já foram assinados no passado, né? É bom lembrar, entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Durante o período da Guerra Fria, houve redução, mas não houve eliminação, eles seguem tendo um número de ogivas substancial. Ouvimos Hussein Khalut, direto de Boston. A questão aqui é que o governo do Joe Biden está fazendo uma revisão da política nuclear dos Estados Unidos e aliados como Grã-Bretanha, França e Alemanha na Europa e também Japão e Austrália no Indo-Pacífico estão pressionando o Biden para não assumir um compromisso de não usar armas nucleares antes do inimigo em um eventual conflito. Na visão desses aliados, isso enfraqueceria o guarda-chuva nuclear que os protege das ameaças da Rússia e da China. Ou seja, se os Estados Unidos dizem eu não vou usar arma nuclear de jeito nenhum, em hipótese alguma, antes que um outro país use armas nucleares contra mim, isso deixaria China e Rússia mais à vontade na visão desses aliados dos Estados Unidos. A invasão do Capitólio completou 1 ano nessa quinta-feira. O presidente Joe Biden fez um depoimento à nação no qual responsabilizou o ex-presidente Donald Trump pela invasão, que deixou 5 mortos, 140 policiais feridos e outros que se suicidaram depois por causa do choque emocional causado por essa invasão. Biden condenou o que chamou de rede de mentiras disseminada pelo ex-presidente Trump sobre uma suposta fraude eleitoral, que foi o que motivou a invasão para tentar evitar a certificação da vitória eleitoral do Biden. O Biden disse que o Trump não aceita a derrota eleitoral e ainda mantém um punhal na garganta da democracia. O Biden não chamou o Trump pelo nome, ele se referiu a ele 16 vezes no discurso de meia hora como o ex-presidente. O Trump respondeu com uma nota por escrito. Disse que o Biden usou o nome dele para tentar dividir ainda mais os Estados Unidos, que esse teatro político é apenas uma distração para o fato de que Biden fracassou totalmente. O procurador-geral da República dos Estados Unidos, Merrick Garland, disse que mais de 725 pessoas foram presas e indiciadas por causa da invasão do Capitólio. De acordo com o FBI, há 350 pessoas ainda sendo procuradas e dessas 250 acusados de terem atacado policiais. Essa é a maior investigação da história do FBI, a Polícia Federal Americana. Segundo Merrick Garland, o procurador-geral, os investigadores receberam mais de 300 mil pistas sobre todo esse episódio de invasão do Capitólio, que, na minha visão, foi a maior ameaça à democracia na minha geração. Eu tenho 55 anos de idade. Por que a maior ameaça se outros países tiveram golpes de Estado, tiveram processos que levaram à destruição da democracia, à criação do autoritarismo por dentro da democracia? Bom, porque os Estados Unidos representam a maior democracia do mundo. Ao lado da França e do Reino Unido, são os 3 países que são referências históricas de democracia, as democracias mais sólidas do mundo. Se isso pode acontecer nos Estados Unidos, significa que as democracias do mundo inteiro estão realmente sob ameaça. A investigação da Comissão do Congresso americano já chegou a algumas evidências, por exemplo, testemunhos em primeira mão de pessoas que viram que o Donald Trump estava assistindo pela televisão à invasão do Capitólio, a agressão aos policiais. A invasão começou às 1h30 da tarde, daquele dia 6 de janeiro do ano passado, depois do discurso dele, em que ele disse agora desçam para o Capitólio e demonstrem
pacificamente, patrioticamente, para os congressistas, que eles não podem permitir a certificação do Joe Biden, citou nominalmente o vice-presidente Mark Pence e a deputada republicana Liz Cheney, que era a terceira na liderança da bancada republicana, e que foram ali ameaçados pelos invasores, que os caçaram nos corredores da Câmara dos Deputados e do Senado e pretendiam enforcar o vice-presidente Mike Pence e executar a Liz Cheney. E o Trump estava assistindo tudo isso pela televisão. A invasão começou às 1h30 da tarde e ele só postou um vídeo às 4h17 da tarde, ou seja, quase 3 horas depois, pedindo aos invasores que voltassem para casa e elogiando muito o que eles haviam feito. Isso apesar de a Ivanka Trump, a filha, aparentemente a filha predileta do Trump, ter ido 2 vezes até o pai pedir para que ele dissesse aos invasores que desocupassem o prédio, mas aparentemente o Trump estava se deliciando com aquela invasão. Uma pesquisa feita em setembro mostra que 1/3 dos republicanos gostariam que o Trump saísse da política. E 1/5 daqueles que querem que ele permaneça na política, que ele não se candidate a presidente. Somando dá 54% dos republicanos. Mas esse apoio de quase metade dos republicanos está totalmente concentrado no Trump, mobilizado, e explica o medo que os congressistas, republicanos, governadores têm do Trump e dos trumpistas. Eles são capazes realmente de encerrar a carreira de um político republicano nas primárias, porque são uma militância bastante coesa. Falando em Donald Trump, o Twitter suspendeu em caráter permanente o perfil da deputada republicana Marjorie Taylor Greene por espalhar desinformação sobre Covid. Ela é também uma figura de destaque da seita QAnon, que afirma que o ex-presidente Trump é uma espécie de anjo que protege os inocentes, as crianças, contra uma rede de pedofilia feita por democratas e por liberais americanos. O Trump, por exemplo, festejou a vitória dela nas primárias da Geórgia no ano passado, quando ela então se tornou candidata republicana a deputada. O ano de 2021 acabou sem que a China cumprisse o acordo firmado com o então presidente Donald Trump para elevar em 200 bilhões de dólares as importações de bens e serviços dos Estados Unidos em 2020 e em 2021. Faltaram 17% dos produtos agrícolas, 41% dos produtos industriais e 62% no setor de energia, segundo cálculos do Peterson Institute for International Economics. Então, com isso, agora Joe Biden precisa decidir o que faz com esse descumprimento da China. Se cria mais esse irritante nas relações com a China ou se ignora esse descumprimento. E aí os Estados Unidos perdem credibilidade em mais uma frente nas relações internacionais. Esse compromisso da China tem um impacto sobre a importação, por exemplo, de carne bovina do Brasil. No esforço de tentar cumprir esse compromisso, os chineses só vinham certificando novos frigoríficos americanos, segundo me disse uma fonte em Pequim. Os preços dos alimentos subiram 28% em 2021 em relação a 2020, segundo a FAO, a Agência da ONU para Agricultura e Alimentos. A alta dos preços foi freada em dezembro, quando só os derivados do leite subiram. O economista sênior da FAO, Abdulreza Abbasian, declarou que se espera que os preços altos elevem a produção, Se tem mais demanda, preços mais altos, a produção normalmente costuma aumentar e aí com isso os preços poderiam diminuir num prazo mais longo. Mas o alto custo dos insumos, a pandemia e as condições climáticas, cada vez mais incertas, deixam pouco espaço para otimismo sobre um retorno a condições de preços mais estáveis. Para o Brasil, o que isso significa? De um lado, a gente pode ter um valor maior nas nossas exportações, mas também impacta sobre a inflação de alimentos, o custo de vida aqui no Brasil. O regime norte-coreano anunciou um segundo teste de seu míssil hipersônico. A informação não foi confirmada de forma independente. Você se lembra, a gente falou bastante aqui que a China testou no final do ano passado, com sucesso, um veículo deslizante hipersônico de lançamento de mísseis.
os Estados Unidos ainda estão desenvolvendo essa tecnologia. Essas armas conseguem driblar os atuais sistemas de defesa e mudam o equilíbrio de poder. As forças da coalizão liderada pelos Estados Unidos atacaram baterias de foguetes de curto alcance no leste da Síria. Faz tempo que a gente não fala da Síria, né? Pois bem, ainda há forças estacionadas dos Estados Unidos e dos seus aliados lá na Síria e que são atacadas pelos inimigos. Na segunda e na terça-feira, forças americanas já haviam derrubado drones carregados de munição que aparentemente iam atacar posições americanas no Iraque. Esses dois incidentes indicam uma ofensiva das milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria, contra essa presença que já é residual das forças americanas no Iraque e na Síria. Protestos violentos contra o preço dos combustíveis derrubaram o governo do Cazaquistão, que é um país que faz fronteira com a Rússia e com a China. Prédios públicos foram atacados, mais de 100 policiais ficaram feridos nos confrontos. Crise no Cazaquistão, na Ásia Central. Soldados da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia, foram enviados ao Cazaquistão. As forças de segurança abriram fogo contra manifestantes que haviam invadido prédios públicos, matando dezenas de pessoas. Segundo as autoridades, 12 policiais foram mortos também e 350 ficaram feridos nesses confrontos. Tudo isso foi desencadeado no domingo passado por um aumento de preços no gás. O preço dobrou, o que é bastante irônico, porque o Cazaquistão é um grande produtor de petróleo e gás. O primeiro-ministro Askar Mamin e todo o seu gabinete renunciaram na tentativa de acalmar os protestos, mas os protestos continuaram. Então, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, disse que ia reprimir duramente essas manifestações que eram promovidas, segundo ele, por terroristas estrangeiros e declarou o estado de emergência. Essa revolta se espalhou mesmo depois que o governo recuou no aumento do preço do gás, porque se tornou uma revolta contra esse governo. Qual é a história? O Cazaquistão foi governado desde que ele se separou da União Soviética, desde o fim da União Soviética, durante 29 anos, por Nursultan Nazarbayev, que renunciou em 2019. E aí, o Tokayev, que era o presidente do Senado, assumiu interinamente. Eles realizaram eleições ali a toque de caixa. O Tokayev teve o apoio do Nazarbayev, que na verdade continua mandando no país. E aí, com isso, o Tokayev conseguiu se eleger. Também há denúncias de fraude naquela eleição de 2019. E agora o Tokayev cai nos braços do Putin, assim como havia acontecido com o Alexander Lukashenko da Belarus. Precisa do Vladimir Putin da Rússia para conter as manifestações e se manter no poder. No Haiti, um dos 22 ex-militares colombianos acusados de envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moïse foi preso no Panamá e levado para os Estados Unidos. O primeiro-ministro interino do Haiti confirmou que o presidente do país, Jovenel Moïse, foi assassinado em casa durante a noite. Segundo a agência de notícias Reuters, Jovenel foi morto a tiros dentro de casa na madrugada de terça para quarta. Ainda de acordo com a agência, um grupo não identificado invadiu a casa do presidente. A primeira-dama do país teria ficado ferida nesse ataque. Uma investigação do jornal New York Times indicou que o assassinato do Moïse tem relação com o narcotráfico. Ele estaria tentando ali investigar e combater o narcotráfico e por isso teria sido morto. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta, apresentação e produção, Lorival Santana. Pesquisa de sonoras, Lucas Scherer. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo.
Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.